que se encontra em Hebreus 11:13. E eu desde já convidar todos os irmãos a poderem abrir as vossas Bíblias em Hebreus 11:13. É um versículo bem conhecido de todos nós. O capítulo 11 de Hebreus fala-nos sobre a fé. Muitas vezes dizemos também que estes exemplos de fé são os heróis da fé. E no versículo 13 diz-nos assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. O que me focou neste versículo foram duas palavras, como já se aperceberam pelo hino inicial que tivemos a oportunidade de cantar, as palavras são estrangeiros e peregrinos. Procurei, de certo modo, perceber comigo próprio de que forma é que eu me sinto também de que forma é que eu tenho conduzido a minha vida para também eu ser considerar a minha vida como sendo um estrangeiro e um peregrino. E a pergunta que fiz a mim próprio, que serviu de facto de mote a este estudo, e é o desafio que eu lanço a todos também esta manhã, a poderem-se também questionar, é até que ponto na minha vida sou estrangeiro e peregrino nesta terra. Estes exemplos que nós aqui vemos em Hebreus 11, temos vários exemplos, fala-nos de Abel, de Caim, não fala diretamente de Caim, mas indiretamente nós teremos que falar de Caim. Não como um herói da fé, mas como algo exatamente oposto. Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Nós esta manhã vamos tentar perceber um bocadinho melhor de que forma é que foi a vivência de Abraão e de Abel. E por isso eu dizer que quando falamos de Abel temos que falar automaticamente de Caim. Como quando falamos de Caim temos também que falar de Abel. Sabem que estrangeiro significa que é alguém que é de fora, portanto que não é daqui, que é um forasteiro. Alguém que não é do local onde se encontra. E peregrino significa ser viajante, andar por terras distantes. Portanto, estar fora do seu lar, mas não estar só por estar. Associado a peregrino, também podemos dizer que é aquele que percorre um caminho de busca por algo. Normalmente pode ser algo espiritual. Agora estamos a passar uma fase de vários peregrinos que estão a ir até Fátima, portanto, por uma questão espiritual. Portanto, que saíram do seu local habitual de habitação e que estão-se a deslocar para outro local. Portanto, peregrino e estrangeiro têm estes dois significados. E Hebreus escreve-nos estes heróis da fé que nós podemos encontrar ao longo de todo este capítulo. E, de certo modo, nós quando falamos em heróis, lembramos-nos que quando éramos crianças, ou aqueles que ainda o são, normalmente, em crianças, gostamos de seguir algum herói. Aliás, há um hino que os exploradores de justições costumam cantar, que é super-herói, que cantam nos ACNACs, não é? Portanto, é o super-herói. Eles gostam imenso, o hino é bastante interessante, e eles gostam imenso de o cantar. Mas nós, de facto, muitos de nós também temos, se calhar, este desejo de sermos heróis, por algum motivo, heróis em favor de alguém. Fazemos alguma coisa que sejamos reconhecidos como herói. Ou seja, herói é alguém. Porquê é que é herói? Porquê é que podemos chamar alguém que tenha sido herói? Porque teve grande coragem, ou foi autor de grandes feitos, ou fez alguma coisa de único, alguma coisa de difícil, alguma coisa que só aquela pessoa é que o terá feito. E estes heróis da fé que nós aqui vemos no capítulo 11, de facto destacaram-se e deixaram-nos um exemplo. E é esse exemplo e esse destaque que nós vamos tentar analisar esta manhã. Será que somos heróis por nós próprios? Será que nós próprios nos consideramos como nós próprios como sendo heróis? Será que os outros nos veem como um herói? Pelas dificuldades que enfrentamos, pelas decisões que tomamos, pelo sacrifício que fazemos, pelo exemplo que também somos para com os outros? Será que vocês me veem como um herói? Será que eu vejo cada um de vocês como um herói? Pela postura, pela forma como conduzem as vossas vidas, pela forma como eu conduzo a minha vida? Será que temos este sentimento entre nós? Será que temos esta admiração uns para com os outros, conforme temos em relação aos exemplos que nos são apresentados aqui no capítulo 11 de Hebreus? Vamos então começar por Abraão. E para começarmos por Abraão, vamos a Hebreus 11:8, portanto já lá estamos, certamente. E em Hebreus 11:8 vamos ler o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia.
nós de facto sabemos que assim é. Podemos confirmá-lo indo a Gênesis 12. E mantenham as vossas Bíblias também abertas em Hebreus. Vamos andar a saltar um bocadinho entre estes dois livros. Gênesis 12, versículo 1. Diz-nos assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditos todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Diz-nos aqui que eles não só partiram, não só foram, não só Abraão obedeceu ao chamado de Deus, como no final do versículo 5, em como lá chegaram. Portanto, que chegaram ao destino que se tinham proposto fazer. Nós vemos que depois o relato bíblico diz-nos que Abraão, entretanto, depois de algumas peripécias, divide a terra com Ló, e depois encontramos em Gênesis 13, já mais à frente, Gênesis 13, 14 e 15, diz-nos que disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. E Deus confirma aquilo que tinha prometido a Abraão neste versículo. Vamos voltar a Hebreus. Que vamos agora ler o versículo 9, na mesma em Hebreus 11. Diz-nos assim: pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Nós já vimos que Abraão chegou à terra da promessa. E nessa terra da promessa, ele continuou a ser peregrino na terra da promessa. Ele já estava na terra da promessa e continuou como sendo um peregrino nessa terra, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Nós vemos que, de facto, aqui em Hebreus 11:9, que apesar de Abraão ter alcançado o seu objetivo, da promessa que lhe tinha sido feita, podemos dizer que ele não se deixou ficar descansado. Ou seja, nós muitas das vezes nas nossas vidas, quando temos um determinado objetivo e quando o alcançamos, relaxamos. Conseguimos, atingimos, relaxamos e parece que as coisas acabaram e ficaram por ali. Isto não aconteceu com Abraão. Ele continuou com a atitude de peregrino. Peregrino em terra alheia, habitando em tendas, não em casas reais. Ou seja, nós podemos então dizer que um peregrino é alguém que, de certo modo, neste caso, Abraão, onde eu quero chegar é que Abraão não edificou uma casa. Portanto, podemos associar o ser peregrino ao uso de tendas e de espias. Ou seja, é algo que não nos prende a um local. É algo que nós com facilidade desmontamos, guardamos, vamos para outro local, voltamos a montar, voltamos a desmanchar, a desmontar e andamos sempre assim como peregrinos. Portanto, com facilidade desmontamos e vamos para outro local. Portanto, não ganhamos raízes num determinado local. E isto foi o que aconteceu com Abraão. É interessante vermos isto. E por outro modo, então se assim é, podemos dizer que o ser morador ou habitar numa cidade, exatamente, onde numa cidade nós dizemos que existem edifícios, existem casas com alicerces, com fundações, então podemos dizer que na cidade as edificações são fixas e simbolizam o estarmos presos às coisas deste mundo e a termos raízes. Com mais dificuldade temos de nos separarmos das coisas. Ao contrário do que acontecia com a característica de ser peregrino e com a característica que Abraão procurou ter. Vamos ler outra vez no versículo 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó. E foi assim desta forma que Abraão foi conduzindo a sua vida.
Vemos que Abraão, mesmo tendo chegado a Canaã, conforme já disse, não relaxou, de facto, continuou a ter a mesma atitude de peregrino. Simbolicamente, ele não edificou uma cidade. E porquê é que eu estou a fazer aqui alguma ênfase na cidade? Vamos já perceber. Vamos agora a Abel. Abel está no versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Lá temos nós que falar do Caim. Pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Sabemos que Abel morreu relativamente cedo, foi assassinado por Caim. Mas mesmo essa pouca vivência que ele teve, esses poucos momentos que teve, não deixou mesmo assim de ser um exemplo para todos nós. E para isso vamos a Gênesis 4:8, novamente o livro de Gênesis. E em Gênesis 4:8, vamos então perceber um bocadinho melhor esta relação de Abel e Caim. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Portanto, encontramos Caim a cometer um crime, no versículo 8. Quando avançamos no texto, no versículo 11, ou seja, 4:11, vemos qual foi a reação de Deus. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja a boca se abriu para receber as tuas mãos o sangue do teu irmão. E no 12, quando lavrares o solo, para não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. É interessante nós vermos que fugitivo e errante, embora não tenha as mesmas características de estrangeiro e peregrino, porque não tem, é bastante mais miserável, mas apesar disso, apesar dos motivos serem diferentes, na prática estamos a falar também de alguém que não cria raízes. Estamos a falar de alguém que, fugitivo e errante, hoje está aqui, amanhã está acolá. Hoje vai para aqui e depois vai para outro sítio. Ou seja, podemos dizer que em que é que Caim iria habitar? Iria habitar numa casa ou numa tenda? Numa tenda. Que se fosse para habitar numa casa, ele iria estar sempre no mesmo local, não iria ser fugitivo, nem iria ser errante, não é? E esta, sabem que curiosamente também foi a possibilidade que Deus deu a Caim de ele se poder arrepender, de ele não criar raízes no mundo, de ele poder ter um tempo para ele, de poder meditar para onde quer que fosse, por onde quer que passasse, no meio da natureza, dos pássaros, poder meditar naquilo que tinha feito e poder chegar ao arrependimento. Era a atmosfera ideal para o seu arrependimento. Mas nós vemos também que no versículo 13 do capítulo 4, em Gênesis ainda, vemos que, então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Caim continua a não demonstrar qualquer tipo de arrependimento, apenas diz que, de facto, o castigo é tão grande que ele já não o consegue suportar. E no 14, eis que hoje me lanças na face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Caim confirma que vai ser fugitivo e errante. É ele que o confirma. Deus disse-lhe a ele que ele ia ser fugitivo e errante. Com um objetivo. Deus tinha o objetivo que ele se pudesse arrepender. E Caim reconhece que de facto vai ser fugitivo e errante. E será que foi isto que Caim fez? Vamos ver. Vamos ao 17 agora. 4:17. Descendentes de Caim. E coabitou Caim com a sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade. E lhe chamou Enoque o nome do seu filho. Ora então, Caim comprometeu-se que ia ser fugitivo e errante. Nós já vimos que podemos dizer que associar a peregrino, ou a fugitivo e errante, ou a estrangeiro, associamos as tendas e as espias, não é? Agora já as tendas são dos 2 segundos e dos 3 segundos, que praticamente a gente faz assim e elas montam-se e têm LEDs, mas não sei o quê. Mas nós vemos que no 17 diz-nos que ele edificou uma cidade. Ora, ele ia habitar na cidade em quê? Em tendas?
Não ia. Portanto, ele na cidade construiu certamente uma habitação, certamente uma casa. Nós vemos que, de certo modo, ele pôs de parte a tenda e as espias e fez uma morada fixa. De certo modo, deixou de andar com as coisas às costas, não é? Como errante, como fugitivo. Portanto, quis criar um sítio para estar. No fundo, Caim desafiou a maldição que o condenou a uma vida errante, ou seja, Caim desafiou a Deus. Caim não só não se arrependeu, como Deus era o seu propósito, se calhar para Caim, como contrariou aquilo que Deus lhe tinha dito que ele iria fazer. Diz que Caim quis contrariá-lo. O plano de Deus do homem de viver, o plano de Deus para o homem, ou seja, do homem viver no meio da natureza, de viver, de poder ver através da natureza o poder e a sua majestade do Criador, foi quebrado por Caim, sob a influência de Satanás. Satanás não queria que o Senhor se manifestasse. O facto também de ser errante, de viver no meio da natureza, era uma forma de Deus ser louvado, de Deus ser reconhecido como o Criador. E de facto vemos aqui novamente Satanás, que já tinha estado com Caim no momento em que assassinou o seu irmão. Vemos novamente Satanás a trabalhar e novamente Satanás a querer conduzir Caim para aquilo que certamente todos nós sabemos, o estado em que nos encontramos hoje. E nós vemos e sabemos também que as cidades, quanto maior forem, com mais betão, com mais obras de engenharia, de arquitetura, enfim, demonstram o poder da criatividade do homem, em contraposição com o poder da criação de Deus, que criou a natureza. Então temos aqui a cidade como um elemento, de certo modo, que Satanás procurou edificar para contrapor àquilo que simboliza a criação feita por Deus. Nós sabemos também que certas vezes as coisas são inspiradas por Deus, mas também podemos dizer que na maior parte das vezes aquilo que acontece nas cidades são inspiradas e provocadas por Satanás. Mais à frente vamos perceber o porquê de Satanás apoiar o aparecimento e o crescimento das cidades. Quanto maior as cidades forem, mais pessoas escolarizadas vamos encontrar, mais ofertas de diversão vamos ter para cada um de nós, que vão ocupar os nossos pensamentos, as nossas atividades, ou seja, o ser humano não vai ter necessidade de querer saber de Deus. Satanás vai preencher, de certo modo, as necessidades, desviando a atenção das coisas de Deus. E, para vermos um bocadinho mais a evolução que a cidade teve, nós vamos falar um bocadinho de Sete. Sabem que Sete, podemos ver em Gênesis 4, 25, já agora vamos ler antes de avançar, em Gênesis 4, 25, diz aqui: tornou Adão a coabitar com a sua mulher, ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concebeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Havia uma promessa. Nós vemos que, de certo modo, Sete é o filho herdeiro da promessa divina que tinha sido feita. O Espírito de Profecia diz-nos que Sete é interessante ver, Sete era em termos estruturais, físicos, era mais nobre do que Caim e do que Abel, e era também muito mais parecido com Adão do que aquilo que tinha sido Abel e Caim. E em Patriarcas e Profetas diz-nos o seguinte: os descendentes de Sete seguiram o mesmo método da vida de Abel, levando uma vida pastoral, habitando em tendas ou barracas, considerando-se estrangeiros ou peregrinos. Foi assim que, no início, os seguidores de Sete o fizeram. Mas vemos que os descendentes de Caim, que não só criaram a cidade e provavelmente outras cidades, foram-se alastrando e foram-se posicionando nas planícies e nos vales, onde já os filhos de Sete também tinham andado, mas vemos que eles, a determinada altura, entretanto, os filhos de Sete tiveram que se retirar para as montanhas. E enquanto durou esta separação dos filhos de Deus, vamos assim chamar, e dos filhos de Caim, enquanto que esta separação durou, uns na montanha refugiados e os outros cá embaixo na planície e nos vales, nas cidades, e eles conseguiram manter a sua pureza e o seu culto a Deus. Mas quando
mas com o passar do tempo foram descendo das montanhas, foram tendo curiosidade e foram se misturando com os habitantes da cidade e dos vales. Exemplo, Gênesis 6, 1 a 2. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, os tais filhos de Deus que eu falava, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. E começaram então a misturar-se, a perder os seus princípios e a deixar, de certo modo, de louvar o seu Deus. Nós, quando falamos de cidades, nós vemos que muitos dos males modernos de hoje são o resultado direto da aglomeração antinatural dos seres humanos nas grandes cidades. É o terreno propício para Satanás poder trabalhar. Nas cidades, os piores instintos do homem vêm ao de cima, dominados por vícios e por todo o tipo de sentimentos errados perante o seu próximo. Em relação a Caim, a cidade que ele edificou, dava-lhe a possibilidade de realizar mais rapidamente as suas ambições pecaminosas, manipulado por Satanás. A irmã White, eu não vos trouxe nenhum excerto, porque senão o culto ia se alongar em demasia, mas a irmã White tem vários comentários, vários escritos que fala exatamente sobre as cidades. E se de facto nós podemos dizer que nas cidades isto tudo acontece, também não nos podemos esquecer que, se por um lado as cidades, como já vimos, são o local mais aprazível para Satanás criar vícios, nós como cristãos temos responsabilidades em levar a mensagem a todos os que, sob a influência de Satanás, habitam nas cidades, a todos aqueles que ainda não conhecem a palavra, que ainda não conhecem o caminho da salvação. E quando nós vemos este cenário, quando nós vemos esta comparação, quando nós vemos e percebemos o porquê de Abraão e o porquê daqueles heróis da fé, como é que eles conseguiram ser peregrinos e estrangeiros, como é que eles conduziram as suas vidas, temos que refletir que nós só deixamos também de o ser quando nos distraímos, quando estamos na grande cidade e quando nos distraímos com as coisas que nos rodeiam e com as coisas que Satanás tem à nossa volta e que procura, de certo modo, entrar nas nossas vidas. É dessa forma que nós deixamos de ter como alvo principal o sermos forasteiros e o sermos estrangeiros. E porquê é que será que isso acontece? Porquê é que nós, a determinada altura, deixamos de nos considerarmos nesta terra como forasteiros e estrangeiros, e, em vez de pensarmos no futuro, no que vem no futuro, passamos a considerar o presente? Porquê é que isso nos acontece? Porque, de certo modo, nós deixamos de ter como objetivo a vida, deixamos que o pecado, e nesta semana falávamos nisso na lição que estudamos, deixamos que o pecado entre nas nossas vidas e damos primazia ao presente, ao valor do momento, a tudo aquilo que Satanás nos oferece no momento, e pomos de parte o futuro, aquilo que Deus tem para nos oferecer no futuro. Nós podemos ver que temos o caso de Isaías, que Isaías, de certo modo, ajuda-nos a olhar para a cidade como fundamentos. Aquela cidade que estava em Hebreus, vamos outra vez a Hebreus, aquela cidade que está lá descrita em Hebreus, vemos em Hebreus 11:10, em que diz-nos em relação a Abraão: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Por isso é que ele era peregrino, por isso é que ele habitava nas tendas, porque o grande objetivo dele não era o presente, mas sim o futuro. O grande objetivo dele era esse. E então ele aguardava a cidade que tem fundamentos. É esta mesma cidade que nós podemos encontrar mais à frente em Hebreus 13:14, que nos diz que, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Será que nós continuamos a buscar esta cidade que há de vir? Ou será que nós também já pusemos de parte as nossas tendas, as nossas espias, e já estamos com as nossas raízes agarrados às cidades em que vivemos, agarrados aos bens que este mundo nos oferece, com que Satanás nos tenta, em que, de certo modo, ficamos de tal maneira enraizados e com casas com alicerces tão profundos que, quando nós nos queremos libertar, quando nós queremos, de certo modo, mudar, quando nós queremos olhar para o nosso futuro, estamos agarrados ao presente? Esta é a reflexão, uma das principais reflexões que eu tinha para o culto desta manhã. E nós vemos que em Isaías 2:2, agora sim em Isaías 2:2,
nós vemos que é-nos apresentada para não perdermos na nossa mente o que Deus tem para nós. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. E isto é complementado em Isaías 65, que todos nós conhecemos estes versículos, que encontramos em Isaías 65, 19 a 25. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver, poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem quer pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá a palha como o boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum, em todo o santo monte, diz o Senhor. É esta a esperança que nós temos. E é isto que nós perdemos quando deixamos de ter no nosso horizonte o sermos forasteiros e peregrinos nesta terra e passamos a pôr de parte as tendas, as espias, e passamos a pôr, em primeiro lugar, as casas fixas nas nossas cidades. Ou seja, isto é simbólico, como é óbvio. Ou seja, que damos valor às coisas terrenas, em que não nos conseguimos depois não conseguimos depois livrar-nos dessas situações. Não conseguimos que as tentações que Satanás nos traz e que nos oferece, pois Satanás tem sempre segundas intenções nas nossas vidas. Diz-nos aqui que se tivermos a nossa casa no alto do monte, conforme está descrita por Isaías, na cidade da Nova Jerusalém, não vamos perder o nosso sentido de peregrino e de estrangeiros nesta terra. Não vamos trocar a nossa tenda com as espias e o nosso futuro pelo pecado deste mundo, pelo presente, pelo efêmero, o conforto, a ostentação, as riquezas, os bens. Vamos conduzir a nossa vida por forma a não ter raízes de espécie alguma. Isto faz-me lembrar, em jeito de conclusão, os imigrantes. Nós agora estamos outra vez com imigrantes nas nossas famílias. Nos anos 60 e 70 também muitos imigraram, e 50 também. E os primeiros imigrantes que iam para fora, para a França, para a Alemanha, para vários sítios, tinham sempre um grande objetivo. E o objetivo deles nunca era o presente, era o futuro. Era ouvirem sempre, no final do ano, voltarem a casa, virem sempre, reconfortarem-se, virem sempre de encontro àquilo que eles tinham deixado para trás. Mas o problema acontece quando aparecem as segundas e as terceiras gerações, em que já deixam de ter aquela vontade de vir, começam a criar raízes, começam a pôr as suas tendas de parte, começam a criar raízes nos seus locais e começam a não sentir necessidade de voltar à origem dos seus pais, à origem que os seus pais tinham. E, de facto, nós como adventistas, é este o risco que corremos, de sermos adventistas de segunda, alguns, de outros de terceira geração, em que temos de estar atentos, para que Satanás não nos prenda a este mundo, desviando a nossa mente com aquela tentação terrena. Devemos ter sempre em mente não só o agora, o presente, mas sim o futuro, a casa no alto do monte. Que, de facto, o nosso objetivo, se de facto queremos ser peregrinos, se de facto queremos ser estrangeiros nesta terra, não tenhamos a tentação de perder como objetivo o descrito em Isaías e que nós sabemos que é a pátria celestial. Porque nós só nos deixamos levar pelo pecado, irmãos, quando nós perdemos como objetivo a pátria celestial. Quando nós deixamos de olhar para aquilo descrito em Isaías 65, em que o lobo e o cordeiro passarão juntos, não haverá pranto, não haverá dor.
Só aí é que de facto nós tiramos como principal objetivo, como principal objetivo das nossas vidas, pomos isso de parte e então damos valor às coisas que nos são oferecidas neste mundo. É esta a minha mensagem, que de facto cada um de nós, nossos irmãos lá em casa também, muitas das vezes as coisas não correm como nós imaginamos. Quanto mais para a frente nós andarmos, mais dificuldades certamente iremos ter e mais necessidade vamos ter de nos agarrarmos às nossas tendas com as nossas espias. Que as nossas casas simbólicas não nos prendam a este mundo e possamos sempre olhar para a casa no alto do monte. Para terminarmos o culto desta manhã de sábado, vamos cantar o hino número 501, 501. Querido Pai, está nos altos céus, Senhor, esta manhã louvamos o Teu nome e aguardamos, Pai, por esse dia onde podemos ter a nossa casa no alto dos montes. Pedimos, Pai, que nos possas conduzir, que nos possas abençoar, que nos possas proteger, que possamos, Pai, ter sempre como objetivo nas nossas vidas sermos forasteiros e estrangeiros nesta terra, sermos peregrinos, não nos deixarmos, Pai, que Satanás, através disto ou daquilo, nos leve a criar raízes, sendo as raízes de cada um são diferentes, uns será numa determinada coisa, outros será noutra. Ajuda-nos, de facto, Pai, a podermos estar atentos, a podermos, nos momentos difíceis, nas dificuldades, nos momentos em que temos que tomar decisões, em podermos tomar essas decisões, em podermos ultrapassar essas dificuldades, tendo sempre em mente o nosso futuro, a nossa casa no alto do monte. E que dessa forma, Pai, não possamos pôr de parte a nossa tenda, possamos ter tudo na nossa vida como sendo descartável, como sendo algo efêmero, que com facilidade nos desfazemos e que dessa forma podemos não estar agarrados a nada.
É isso que te pedimos, Pai, que tu possas nos conduzir, que possamos todos, como um povo, como igreja, um dia na Pátria Celestial, poder louvar o teu nome e poder dizer: eis-nos aqui, Senhor. Ajuda a cada um de nós, sabes as dificuldades que cada um tem, sabes os problemas que cada um de nós tem. Sabemos que quanto mais o tempo, este mundo avança, mais esses problemas vão aparecer. As coisas não vão ser fáceis, as coisas não são fáceis, e ajuda-nos nas decisões que não vamos pela forma mais fácil da decisão, porque vamos se calhar por aquela que é a mais difícil, mas é aquela que louva o teu nome. É o que te pedimos, Pai, ajuda-nos nas tentações que temos, no teu santo nome. Amém.